Bom dia. Chuvas para o mês de janeiro superam as perspectivas. Termina o prazo para estudantes se inscreverem no Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Maranhão vence o Santa Quitéria no estádio Castelão. E mais os destaques da agenda cultural. Hoje é 29 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E segundo a meteorologia, a chuva superou a média para o mês de janeiro no Maranhão. O que preocupa agora é que com o período chuvoso, a incidência de raios aumenta. Em pelo menos 3 municípios maranhenses, as chuvas já superam a média prevista para esse mês de janeiro. Os temporais dos últimos dias têm castigado justamente as cidades de Balsas, Barra do Corda e Caxias. O Centro-Sul tem se mostrado bem mais chuvoso, né? A gente tem também que salientar que o período chuvoso deles começou primeiro, né? No sul do estado do Maranhão tem o início da estação chuvosa se configurando entre outubro e novembro do ano passado, então lá já vem chovendo mais. Em Balsas, a média prevista para esse mês é de 172 milímetros, mas já choveu o equivalente a 358 milímetros. Em Barra do Corda, o previsto para janeiro é de 171 milímetros, mas as chuvas já alcançaram 242 milímetros. Em Caxias, a média para esse mês é de 245 milímetros, mas já choveu o equivalente a 272 milímetros. No centro-sul do estado, as chuvas devem permanecer intensas pelo menos até o mês de maio. Já na região norte do Maranhão, onde está localizada a capital maranhense, as chuvas dos últimos dias ainda não significam que elas chegaram por aqui com toda a força. Na verdade, o que está acontecendo é um fenômeno climático, caracterizado principalmente pela formação de muita nebulosidade. A gente teve as primeiras chuvas, né, agora em janeiro, aqui em São Luís e no norte do Maranhão, já bem caracterizadas pela atuação de 2 fenômenos, que foi o vórtice ciclônico de ar superior, com posicionamento favorável, associado à pulsação na posição média da zona de convergência intertropical, que para a gente aqui do centro-norte do estado é o principal sistema causador de chuvas. Outra preocupação é quanto à incidência de raios, que nesses primeiros meses do ano são comuns no Maranhão. Toda descarga elétrica está associada a nuvens do tipo cumulonimbus. Então, na presença da zona de convergência intertropical, é bem possível que haja a formação de raios. É um dos elementos que ela causa. São tempestades, chuvas fortes, ventania, rajadas de vento e raios. São 3 elementos que podem decorrer da presença de uma nuvem cumulonimbus. E em Pedreiras, as chuvas provocaram estragos em toda a cidade. Casas, lojas e até o hospital ficaram alagados. Mostrar a situação aqui, muita lama, a gente entrando aqui com cuidado, né? O pessoal já estão cuidando da limpeza aqui. O corpo de bombeiro já está presente também aqui no local do hospital. Mostrar esse tanto de lama aqui, passando com cuidado, que a situação aqui realmente é muito difícil. A altura que a água chegou ontem aqui no hospital de Pedreiras. Nós vamos mostrar detalhes de algumas lojas aqui, né? Esse detalhe aqui foi aonde até a água chegou ontem à noite dentro da loja aqui. A água invadiu, né? E deixou nessa situação. Quando a gente viu a chuva, a gente conseguiu levantar muita coisa, não teve um tanto prejuízo, mas a sujeira mesmo. O tanto de lixo que tem aqui, que é o que causa essa questão da água ficar acumulada aqui e prejudicar os lojistas. A gente conseguimos salvar algumas coisas ainda. Os que não deu, açúcar, foi muito, mais de 10 açúcar, 10 fardos de açúcar, água onde bateu. Os igarapés estão lotados de lixo. A próxima chuva que vier, vindo com essa potência novamente, ou até mesmo uma mais fraca, a situação vai continuar dessa forma. E olha, tem chovido muito nos últimos dias, tanto no interior do estado como na capital. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, fala pra gente como é que tá o tempo nesse momento aqui na capital, hein? Bom dia.
Pois é, muito bom dia, Eliene, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Como você bem disse, tem chovido muito aqui na capital São Luís, em toda essa parte norte do estado do Maranhão e também na parte central e também sul do estado. Aqui na capital São Luís, eu vou pedir para o repórter cinematográfico José Antônio Teixeira mostrar, já choveu hoje pela manhã aqui em São Luís, logo nas primeiras horas, e nesse momento não chove, Eliene, mas o tempo está bastante nublado, com muitas nuvens escuras e mostrando que a qualquer hora do dia pode chover, pelo menos nessa parte da manhã. O tempo está bastante nublado e pode sim chover a qualquer momento. Até agora, segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, até a última quarta-feira, deu uma chuva forte também na última quarta-feira, pelo menos aqui na capital São Luís, havia chovido 76 milímetros. Está muito distante ainda da média histórica. A média histórica para o mês de janeiro é de 244 milímetros. Mas a expectativa é que aumente ainda mais, porque não foi contabilizada a chuva de ontem. Ontem também voltou a chover e já nessa manhã, e é possível que nesse final de semana também chova ainda mais quando se encerra o mês de janeiro. E só para exemplificar, Eliene, também em outras cidades, como eu havia dito, tem chovido bastante. No município de Balsas, por exemplo, é um dos mais castigados aí pela chuva. A média histórica lá no município de Balsas é de pouco mais de 200 milímetros. E só nesse mês de janeiro, até a última quarta-feira, havia chovido mais de 400 milímetros, ou seja, já excedeu mais do que a metade lá na cidade de Balsas. Em Imperatriz também tem chovido bastante em todo o estado do Maranhão e aqui na capital São Luís não é diferente. Ainda falando sobre essa situação, Eliene, tem algumas obras que estão sendo feitas aqui na capital São Luís e a gente recebeu 2 vídeos de denúncias que foram encaminhadas para o WhatsApp da produção da difusora e a gente acompanha nesses vídeos. Olha a cor da água que está saindo de uma torneira em uma casa no centro de São Luís, uma água barrenta, uma água marrom. Essas imagens foram encaminhadas de um morador que vive no centro de São Luís. Essa água está saindo da torneira no banheiro e olha a água que também sai da descarga. Isso pode ser uma água barrenta dessas obras que estão acontecendo, mas não pode. Isso aí é um problema sério e pode ocasionar algum tipo de problema à saúde das pessoas que vivem nessa casa. Volto a dizer, o morador que encaminhou essa denúncia vive no centro de São Luís, uma água barrenta que é utilizada pelas pessoas que moram nessa residência. Uma denúncia séria e grave. Voltamos com você, Eliene. Denúncia gravíssima, viu, Eduardo? Risco aí de várias doenças. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta trazendo informações sobre o futebol. Não sai daí. E olha, a gente segue falando do tempo, tanto na capital como no interior do estado. Eduardo falou de Balsas, a gente já falou de Pedreiras. Confira agora como é que fica o tempo, tanto na capital como em algumas cidades do interior do estado. No Maranhão, em várias áreas da região, a chuva será isolada entre o final da tarde e o início da noite. Em Itapecuru-Mirim, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 33 e mínima de 26. Em Chapadinha, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 34 e mínima de 24. Em São Luís, a máxima é de 32 e mínima de 25 graus. E no município de Caxias, o período chuvoso mexeu com o preço das hortaliças. As fortes chuvas e as altas temperaturas registradas nos últimos meses foram fatores determinantes para a queda de qualidade na oferta de hortaliças nas principais centrais de abastecimento do país. Em Caxias, os consumidores reclamam do alto preço, como Dona Joana, que não dispensa uma boa salada na hora das refeições. É o jeito, a gente não pode ficar sem comer, né não? Dona Francisca também sabe que os preços aumentaram, mas ainda assim acha que cabe no bolso. Aumentaram um pouco, mas está razoável, dá de passar. Dá para incluir na lista? Dá. Segundo estudo divulgado recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, os preços comercializados estão pressionados, registrando aumento geral nas cotações dos produtos ofertados em 2015, que tende a continuar em alta durante o primeiro trimestre de 2016. E a seguir, mais de 100 trabalhadores em regime de escravidão já foram resgatados no estado do Maranhão. 7h44, eu volto já. E termina hoje o prazo para inscrições no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Clécio Bertozzi tem mais informações. Clécio, até que horas segue as inscrições, hein? Bom dia.
Bom dia, Eliene. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha, Eliene, as inscrições vão acontecer até às 23 horas e 59 minutos de hoje para o primeiro semestre de 2016. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O FIES financia cursos superiores não gratuitos para todo o Brasil. São ofertadas essa edição 250.279 vagas para todo o Brasil em cursos superiores. Pode se inscrever no processo seletivo do FIES o estudante que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, obtido pelo menos 450 pontos na média das provas e não tenha tirado 0 na redação. O candidato precisa ter também renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos. O resultado da pré-seleção da chamada única será divulgado no dia 1º de fevereiro de 2016. Uma boa sorte para todos os estudantes que se inscreveram no FIES. É com você, Eliene. Boa sorte para os estudantes, sim. Obrigada, viu, Clécio, pelas informações. E olha só, a economia, a Bovespa teve alta de 0,66% aos 38.630 pontos. O dólar teve queda de 0,14%, cotado a R$ 4,08. O peso argentino teve queda de 0,57% e vale 29 centavos. O euro teve queda de 0,95% e vale R$ 4,44. E o uso de um helicóptero do Centro Tático Aéreo pelo governador Flávio Dino vem repercutindo na internet. De acordo com denúncia do blog do Luiz Pablo, o governador fez uso de aeronave vinculada à SSP, que deve ser usada apenas em prestação de socorro. Segundo o extrato de contrato divulgado no Diário Oficial do dia 4 de agosto de 2015, o governo teria contratado a empresa Eringer Táxi Aéreo Limitada. Este contrato, segundo o Diário Oficial, tem vigência de 6 meses a contar da data de assinatura, que é de 30/7/2015 a 31 de janeiro de 2016, podendo ser prorrogado. O governo do estado foi procurado, mas ainda não se manifestou. E olha só, mais de 100 trabalhadores em regime de escravidão já foram resgatados no Maranhão. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, comemorado na última quinta-feira, traz um alerta ao combate à escravidão moderna. Sobre o assunto, eu converso agora com o Silvio Pinheiro, que é superintendente regional do Trabalho e Emprego. Bom dia, Silvio. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Maranhão. Silvio, a gente fala muito de empresas e também de trabalho escravo. Eu queria que você começasse falando para a gente o que acontece, quais os direitos desses resgatados, hein? Bom dia. Bom dia. Veja bem, a escravidão contemporânea, ela é prevista, é um crime federal, previsto no artigo 149 do Código Penal. Então, aqueles empregadores, que cometem esse crime, eles estão passíveis de ser processados na Justiça Federal e de serem condenados penalmente. O trabalhador, quando ele é encontrado nessa situação, o Ministério do Trabalho, por meio de sua auditoria dos auditores fiscais do trabalho, resgata esse trabalhador. Resgatar esse trabalhador significa dizer obrigar o empregador a tirar aquele trabalhador daquele local, pagar os direitos trabalhistas do trabalhador, e esse trabalhador, de acordo com a lei, faz jus, a pleitear, a requerer o seguro-desemprego de 3 meses. Tá, e aí já falou do lado do trabalhador, agora eu queria que o senhor frisasse também do lado do empregador. Repita pra gente quais as sanções, as punições mesmo que esse empregador ele pode ter. E consoante esse artigo 149 do Código Penal, o empregador que comete esse crime de submeter os seus trabalhadores a condições análogas de escravidão, ele está passível de uma pena de reclusão que varia de 2 a 8 anos. E essa pena pode ser agravada se esse trabalhador que foi encontrado nessa situação, por exemplo, for um menor, for uma criança ou um adolescente, essa pena é majorada em 50%. Então, aí o que acontece? Esse artigo 149 do Código Penal, ele foi alterado em 2003, e ele inovou, ele ampliou as possibilidades de enquadramento nessa hipótese desse crime. Então, hoje você tem praticamente 4 situações que podem ser enquadradas no artigo 149, que é o trabalho forçado. O trabalhador está trabalhando de maneira forçada pelo seu empregador. Seria a servidão por dívida, quando o trabalhador
ele tem dívida com o empregador e por causa disso ele não pode, o empregador o retém naquele local de trabalho. A jornada exaustiva, quando essa jornada de trabalho é muito extensa e provoca danos à saúde do trabalhador, podendo levá-lo até a morte. E o caso mais comum, que é o caso em que praticamente hoje em dia a gente chama de escravidão moderna, em que a maioria das hipóteses são enquadradas, que é o que a gente chama de trabalho degradante. Então esse trabalho degradante é a hipótese em que há o maior enquadramento das situações de escravidão contemporânea. Muito se fala em crise, né? O país todo está em crise. E aí eu queria saber como é que vai ficar também a situação do resgate. Eu sei que vocês fazem, inclusive, várias operações de resgate. Essas operações, elas podem ficar prejudicadas por conta, por exemplo, da falta de recursos? Eu diria que não. As operações de combate ao trabalho escravo, elas são prioritárias dentro do âmbito do Ministério do Trabalho. Embora a gente esteja sofrendo contingenciamentos de diversas ordens, mas para esse caso específico de combate ao trabalho escravo, não haverá de faltar recursos para a realização dessa atividade. Conversei com Silvio Pinheiro, que é superintendente regional do trabalho. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Obrigado, bom dia. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai conferir as dicas de lazer para o fim de semana. E ainda tem futebol. O Maranhão vence o Santa Quitéria no estádio Castelão. 7h53, não sai daí, eu volto já. E a gente volta falando de futebol. Ontem aconteceu a partida que fechou a segunda rodada do Campeonato Maranhense. Maranhão e Santa Quitéria se enfrentaram. Eduardo Ericeira volta a falar com a gente ao vivo. Ô Eduardo, o Santa Quitéria enfim apareceu, é isso? Pois é, Helene, resolveu aparecer. O Santa Quitéria que havia não compareceu na verdade, na última partida, na primeira rodada contra o Cordino, acabou perdendo por WO pelo placar de 3-0, agora resolveu aparecer, o time compareceu aqui em São Luís, mas não deu muito trabalho. Perdeu pelo mesmo placar para o Maranhão Atlético Clube, que segue muito bem na competição. O Maranhão venceu por 3-0, jogando ontem à noite aqui no estádio Castelão. Na quarta-feira, Sampaio já havia vencido São José por 1-0, o Moto venceu Araioses por 4-1 e o Cordino empatou com o Imperatriz pelo placar de 3-3. A segunda rodada foi fechada e a terceira rodada já acontece nesse final de semana. No sábado, uma única partida entre São José e Araioses aqui em São Luís, no estádio Castelão. No domingo, as outras 3 partidas no interior do estado. Santa Quitéria enfrenta o Imperatriz em Santa Quitéria e o Cordino enfrenta o Maranhão em Barra do Corda. E aqui no domingo, o grande clássico entre Sampaio e Moto no estádio Castelão. Voltamos com você, Eliene. Obrigada, Eduardo. Bom fim de semana para você. E agora a gente fala de dicas nessa sexta-feira para você ficar por dentro das dicas da agenda cultural. Olá, fique ligado nas dicas de lazer e programe-se para o fim de semana. A agenda cultural começou. Nos cinemas está em cartaz A Quinta Onda. 4 ondas consecutivas de ataques cada vez mais mortais dizimaram boa parte do planeta Terra. Vivendo em um ambiente de medo e desconfiança, Cássia está em uma corrida desesperada na tentativa de salvar seu irmão menor. E hoje, a sexta-feira, será em ritmo de reggae. O projeto Féria Roots, realizado pela Cabana Pub, traz a banda Raiz Tribal, a orquestra Invisível e o DJ Andrezinho Vibration. O ritmo apaixonante promete encantar o público. Sucesso em Salvador e agora com edição especial em São Luís, o ensaio da Timbalada antecipará o carnaval para ferver a casa dos Smith nesse sábado, ao som indescritível do timbal e toda a sua percussão. Olha que eu sou o faraó, prazer minha mãe, diga! Passeio pelo sol. Para quem quer curtir a noite de sábado ao som de muito eletrônico, o DJ Harry Lois é convidado especial da Boate Catedral para agitar o público da ilha. Com um repertório repleto de novidades do mundo inteiro, a noite estará completa com as presenças VIP do DJ Macau e do DJ Wanderson Pontes. Nessa sexta, no Café de la Musique Lagoon Club, tem a badalada DJ Miss Candy, sinônimo de apresentações irreverentes e animadas, com apresentações internacionais elogiadas. Na abertura tem o DJ Lucas Neiva. O bloco Pantera do Agito traz nesse sábado a banda Bem Bolado, a partir das 19 horas com a concentração na Praça da Ressurreição, no bairro do Anjo da Guarda. Olha, vai tomar Red Bull. E voa pra bem longe, me deixar que eu estava.
bairro da Coab continua a animação total do bloco Os Sem Limites, que tem concentração a partir das 17h30 na sede do Boi Pirilampo. O sábado promete ser bastante agitado. Encerrando mais uma temporada do pré-carnaval do Maranhão, o Bloco da Escola apresenta a sua última prévia e traz o forró sacode e muita música eletrônica com o DJ Paulo Pigos. A agenda cultural fica por aqui. Curta bastante o fim de semana e até a próxima. Valeu! E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira e até segunda.